Olá, amigos do universo, sejam todos bem-vindos. O que é que tira você do sério? Você sabe? O que mais te revolta e traz assim a sua raiva à tona? O que mais te desestabiliza? Aquilo que quando acontece você sai completamente do seu equilíbrio, do seu normal. Quais são as situações em que você perde completamente o seu controle? Você sabe? Se você não sabe ou sabe, fica aqui, porque a nossa conversa de hoje será sobre isso. Uma conversa de negócios, continuando o que nós fizemos na semana passada, onde eu vim aqui todos os dias falar um pouco com vocês sobre pontos importantes do nosso dia a dia nos negócios, mas também na nossa vida pessoal, não só na profissional. Na sexta-feira eu fiz uma revisão da semana passada, falando de tudo que nós comentamos aqui sobre marca, sobre branding, sobre posicionamento de marca, como você pode ter o seu branding forte, poderoso, quais os canais que você pode escolher para fazer isso. Se você não esteve conosco na semana passada, dá uma olhadinha lá nos vídeos aí do IGTV, que de segunda a sexta-feira eu falei de todos esses assuntos. E hoje continuaremos conversando sobre negócios, nessas 2 semanas de negócios, para que eu possa contribuir um pouquinho com você, com coisas que eu considero importante para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, nós falamos aqui, eu fiz algumas perguntas para você. Se você se conhece, se você sabe qual é aquele ponto em que alguma coisa tira você do sério, sabe? Aquela situação que toda vez que se repete, você sente que você tem a mesma reação, o mesmo comportamento? Pode ser no trânsito, pode ser numa loja, quando você fica ofendido, ou quando alguém faz alguma coisa para você que toca lá num gatilho mental seu, que te aciona aquelas sombras, né? Aqueles sentimentos que, embora a gente não goste de ter, vira e volta a gente sabe que eles estão lá e vêm à tona. E essa primeira ferramenta que eu estou trazendo para você hoje é uma situação poderosa de você conseguir controlar isso. Antes eu gostaria de levar você a analisar algumas analogias. Por exemplo, se alguém quer pescar e sai com o barco, vai para o mar, vai para o alto mar fazer uma pesca, e num determinado ponto ele para o barco para fazer essa pescaria, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz para não deixar o barco à deriva? Ela normalmente joga uma âncora. Essa âncora vai fazer o quê? Vai fixar esse barco, vai fazer com que ele fique parado ali naquele momento em que você quer, naquela situação, e não fique à deriva, que você tenha controle sobre ele. Isso também acontece não só com os barcos, mas também os shoppings. Toda vez que você vê um grande shopping que está para inaugurar, eles começam a colocar grandes letreiros de lojas que são chamadas de lojas âncora, ou seja, aquelas lojas que chamam atenção para o shopping. Lojas Americanas, Casa e Vídeo, Renner, eu não sei exatamente quais são as maiores lojas que funcionam aqui nos shoppings do Rio, mas são lojas chamadas de lojas âncoras. Ou seja, são aquelas lojas que chamam a atenção para aquele shopping, dizendo que ali vai ter uma grande oferta para você, um tipo de loja que atende às suas necessidades. Os telejornais também têm os jornalistas âncora. William Bonner é um bom exemplo disso, né? Ele é um jornalista que é o âncora do Jornal Nacional. Ou seja, ele segura ali a apresentação do jornal, as notícias, o que vai ser discutido, o que vai ser conversado durante a apresentação daquele dia.
Quando você vê uma pessoa também fazendo o que lamentavelmente ainda se faz, soltar aqueles grandes balões, que normalmente para a Zona Oeste isso ainda acontece, eles colocam uma âncora no balão para que o balão não suba, até que eles consigam acoplar as lanternas e aquela parafernália toda lá da cangalha do balão que vai subir. Então, esse termo âncora é um termo que significa alguma coisa que prende a atenção de alguém para alguma coisa. Prende o barco para não deixar ele à deriva, prende a atenção dos clientes de um shopping, prende a atenção para o jornalismo. E você? Como é que você faz a sua ancoragem, que também pode ser feita, que também pode acontecer nos momentos em que aquelas situações vêm à tona e você não deve ficar à deriva. Você não deve fazer aquilo que pode se tornar uma ferramenta contra você e que você precisa ter uma ferramenta a seu favor. Então, essa primeira ferramenta que eu quero trazer para você hoje é uma ferramenta de ancoragem. Uma ferramenta em que, no momento em que você detecta que você pode sair de controle, pode ficar à deriva, pode falar alguma coisa que não é adequada para aquele momento, para aquela circunstância, para aquele ambiente, ou porque você está numa reunião, mas você ficou com muita raiva de alguma coisa, seu chefe não concordou com aquelas sugestões que você levou para a reunião, ou alguma coisa aconteceu que te desestabilizou. Como é que você se ancora? Como é que você pode manter o seu controle de uma forma que você tenha domínio da situação? A minha âncora é uma coisa que eu desenvolvi para que eu possa usar de uma forma fácil aonde quer que eu esteja. E a simbologia dela é manter a minha mão fechada ao longo do meu corpo, ou se eu estiver com o braço cruzado, ou até se eu apoiar a minha cabeça, em algum momento que eu sinto que eu estou perdendo o controle ou que alguma emoção não favorável para aquela circunstância começa a subir dentro da minha mente, né, daquela situação que você sente que o corpo vai esquentando, que você vai sentindo uma reação própria do descontrole, eu imediatamente me ancoro, fechando a minha mão e mantendo ela ao longo do meu corpo, ou numa posição de cruzar o braço, ou junto do meu queixo. De alguma forma eu me ancoro dessa maneira. Você que está aí me ouvindo pode desenvolver um gesto, alguma coisa que simbolize mentalmente a sua âncora. Você precisa prestar muita atenção, se ouvir a você mesmo. Nos momentos em que as suas sombras são maiores do que a sua luz, em que as suas emoções ruins são mais fortes do que as boas, para se ancorar de alguma coisa que você não quer que possa refletir ou repercutir contra você. Isso pode ser no trânsito, que você apoie uma mão no seu joelho quando alguma circunstância acontecer. Pode ser que você aperte o volante, né, de uma forma diferente da que você segura habitualmente para você dirigir. Pode ser que você apoie a mão na janela. A nossa mente, o nosso cérebro, ele está permanentemente em conexão com as nossas ações, com os nossos hábitos. No momento em que você começa a treinar que a sua ancoragem está vinculada àquele gesto, imediatamente quando você sentir que alguma coisa está saindo de controle e você faz aquele gesto repetitivamente, toda vez que aquela circunstância acontece, mentalmente você vai começar a associar que aquele é o momento de você entrar
em estado de alerta, em estado de autocontrole, em estado de respiração mais profunda, porque a respiração que oxigena o nosso cérebro, é respirando que você sai daquela condição que se diz do cérebro reptiliano, né? Que você não raciocina, para aquele que tem maior controle. Então, desenvolva uma âncora para você na sua vida, de forma que ela possa simbolizar o seu autocontrole, a sua forma de manter uma situação sob controle. E lembre disso, um barco sem âncora está à deriva. Um shopping sem lojas âncoras não chama atenção. Como é que você pode chamar a atenção de você mesmo? Quando eu faço isso, eu estou chamando atenção para o meu corpo, para o meu cérebro, para as minhas atitudes, de que eu estou vulnerável, de que aquela é uma situação que eu preciso ter controle, eu preciso ter domínio da situação, eu preciso pegar aquilo para mim e manter sob controle, porque se eu deixar a deriva, eu posso me prejudicar. Então, essa ferramenta de âncora pode ajudar muito você no seu dia a dia, com seus filhos, com seu companheiro, com seu chefe, com seus clientes. Quantas vezes numa negociação as coisas começam a sair de controle e você precisa manter a calma. Você precisa ter foco nos seus objetivos para entrar numa relação favorável de rapport com seus clientes, de completa sintonia, de conexão, para que aquilo possa ser vantajoso, tanto para você quanto para o seu cliente. Quantas vezes em casa nós precisamos fazer uma boa negociação com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos companheiros, com os nossos pais. Quantas vezes a gente precisa manter harmonia no nosso convívio social com aquele síndico complicado, com aquele vizinho que não é muito compreensível em algumas coisas, com situações que nós precisamos nos manter sob controle. E quando a gente esquece e quando vê, você já falou. E a palavra que escapa, ela não volta mais. Aquela atitude, aquela frase que você disse de uma forma impensada, de uma forma incontrolável, não volta mais. Então é importante que você tenha sua ancoragem, que você faça as coisas de uma forma que não saia do seu controle. Essa é a primeira ferramenta poderosa que pode te acompanhar no seu dia a dia, de forma que você desenvolva um gesto. Pode ser que você segure na sua orelha, que você cruze o braço, porque já é um ato de prevenção, que você rode seu anel ou sua aliança, né? E isso seja o símbolo da sua âncora, um anel que você usa diariamente, uma aliança. Se você tem um cordão que acompanha você diariamente, você segurar naquele cordão. Desenvolva a simbologia de uma ancoragem para que você não perca as situações de controle, ok? Vamos falar da segunda ferramenta poderosa que eu quero que você tenha na sua vida para que você possa controlar aquelas perguntas difíceis, conversas difíceis. Quantas vezes a gente precisa ter uma conversa difícil com alguém? Uma conversa que realmente é complicada. Surgem questões, surgem perguntas, surgem questionamentos, surgem acusações, surgem circunstâncias que saem do seu controle. Você pode se ancorar, mas você precisa também estar munido de argumentação. Ou seja, se você está ancorado em relação às suas emoções, mas você não tem
uma argumentação forte, de alguma forma, para desarmar uma circunstância ruim, no caso de uma conversa difícil, no caso de uma pergunta, como você vai fazer? E aí entra uma segunda ferramenta que eu trouxe para você, que é o amortecedor da comunicação. Mas o que é um amortecedor de comunicação? Para que serve o amortecedor do seu carro? Quando você está numa rua muito esburacada, o que sustenta o seu carro de não bater lá com o assoalho do carro no chão é o amortecedor. O amortecedor, você passa num quebra-mola, ele vai dar uma suavidade maior naquela passagem sobre uma superfície ondulada, vai fazer com que você não trepide dentro do seu automóvel, porque a gente começa a sentir que o amortecedor está ruim quando o carro começa a bater. Você fala, nossa, eu acho que o amortecedor está na hora de trocar. Está começando esse carro a sacudir muito, a balançar, então tem alguma coisa que está errada. Na nossa comunicação, também existem técnicas e formas de você amortecer esse chão desestabilizado dentro da sua comunicação. É claro que eu vou falar aqui algumas coisas superficiais dessas ferramentas. Existe um aprofundamento muito grande que você pode se inteirar e desenvolver de uma forma muito técnica e eficiente, participando das nossas atividades, dos nossos encontros. Mas eu quis trazer aqui para você algumas coisas que possam ajudar você no seu dia a dia. Então, digamos que você esteja assistindo a televisão, porque isso acontece demais com os políticos, e você já viu inúmeras vezes e não identificou, e agora você passará a observar. Um repórter chega para o político e fala assim, olha aqui, o senhor não tem vergonha de roubar a nação desse jeito que o senhor rouba? Sabe, que foi noticiado que o senhor fez um desfalque de não sei quantos milhões de dólares. O senhor não tem vergonha de fazer isso? E o político usa uma frase mais ou menos assim, nossa, que interessante você me dar a oportunidade de esclarecer isso, porque nada ficou provado ainda. Quando ele fala assim, que interessante você me dar a oportunidade de esclarecer isso é um amortecedor da comunicação. Por quê? Ele não respondeu no mesmo tom da pergunta, ele não se mostrou ofendido por uma pergunta ofensiva, ele não se desestabilizou por uma pergunta que foi feita, e ele pode ser abordado dessa forma em qualquer lugar. Quando ele desce de um voo, dentro de um avião, num restaurante em que ele esteja, em alguma circunstância que não seja uma coletiva de imprensa, mas seja uma situação circunstancial em que ele esteja e que aquelas perguntas vêm de bate-pronto. Se ele não está preparado para amortecer alguma coisa que venha antes da resposta que ele quer dar, ele gera um atrito imediato. E isso acontece em todos os lugares, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas. Ele vai dizer, que interessante você me dar a oportunidade de esclarecer isso, porque... E depois ele vai dizer o que ele quer dizer. Ainda não foi provado, eu estou falando a verdade. Eles gostam muito de uma palavra que eles normalmente dizem que é isso é uma inverdade. Eles nem dizem que é mentira, dizem que é uma inverdade. Isso está sendo comentado pela empresa, mas nada ficou provado. Eu não estive naquela circunstância, eu não estive naquele lugar. Mas primeiro ele amortece, dizendo de alguma forma que aquilo que a pessoa perguntou não é exatamente a verdade. E os políticos usam muito desse artifício de um amortecedor de comunicação que nós podemos usar em inúmeras circunstâncias. Por exemplo, deixa eu falar alguma coisa diferente para vocês. Digamos, eu vou contar para vocês uma situação pessoal exatamente dessa ferramenta.
Eu não gosto muito de frequentar academia, não tenho muita paciência para. Antigamente era fazer ginástica, depois foi malhar, depois é treinar, né? Cada hora tem um termo diferente. O termo mais atual é treinar, então eu não gosto muito de treinar, não gosto de frequentar, não tenho paciência para frequentar academia para treinar. Mas eu sempre fui apaixonada, sempre amei dançar. E a dança de salão é uma coisa que sempre eu tive uma vontade imensa de fazer, porque eu achava lindo ver as pessoas dançando. E não sabia que existia todo um mercado, um nicho voltado para a dança de salão, até que numa determinada época da minha vida, isso fez parte constante do meu dia a dia e eu fui dançar, porque eu aproveitava para fazer exercício, eu me mantinha socialmente muito bem relacionada com as pessoas, era uma atividade muito prazerosa, uma atividade que consome caloria, que faz você emagrecer dentro de um ambiente super saudável, e eu fui dançar. E uma vez uma pessoa me perguntou assim, num curso que eu fazia de treinamento super importante, essa pessoa ficou sabendo que eu dançava e ela me fez a seguinte pergunta: você não acha que você está muito velha para dançar? Exatamente assim. Você não acha que você está muito velha para dançar? Aquilo pode te bater como uma ofensa. Mas eu, na mesma hora, falei o seguinte: nossa, que legal você dizer isso. Você está me dando a oportunidade de fazer você conhecer uma coisa que você não conhece da dança de salão. Na dança de salão, existe muito mais pessoas idosas do que jovens. Até existem muitos jovens, mas a quantidade de pessoas que ficou viúva, que é separada, que é aposentada, que já não está mais trabalhando, que os filhos casaram, já saíram de casa, se sentem sozinhas e vão dançar para ter uma integração social, para ter um ambiente mais produtivo mentalmente, é muito interessante. E se você quer saber, dentro do meu grupo de dança, eu sou uma das mais jovens. Existe uma média de idade de todas as pessoas à minha volta que são muito mais idosas do que eu. E a pessoa ficou assim um pouco desnorteada de que, se a intenção da pergunta era de uma ofensa, de uma provocação, de algum deboche, a pessoa ficou desarmada, porque eu usei primeiro o amortecedor da comunicação, dizendo: nossa, que interessante você me falar isso, porque você me dá a oportunidade de te esclarecer que... E aí fiz a explicação. E quando você usa o amortecedor da comunicação, você quebra essa situação de animosidade. Vamos ver uma outra situação que eu posso dizer para você, por exemplo, que é muito oportuna para falar disso. Digamos que a mulher chegou tarde em casa, ou o marido chegou tarde em casa, e aí a pessoa fala assim para você: por que você está chegando agora? Isso é hora de chegar em casa? E você usa um amortecedor da seguinte forma: nossa, que legal você ainda se preocupar depois de tanto tempo com o meu horário. Se você está se incomodando com a hora que eu estou chegando, é porque você ainda sente a minha falta. E com isso, você às vezes não inicia uma discussão que poderia virar uma briga, que poderia virar uma situação muito desagradável, e que você para com aquilo ali. Você fala: olha, que legal, meu amor, você está sentindo a minha falta? Eu estou chegando agora porque o ônibus quebrou, eu tive um imprevisto, e aí você consegue fazer a colocação do que você iria explicar com mais calma. Porque se você chega em casa e alguém fala para você: por que você está chegando agora? Sabe? Você não acha que está tarde para você chegar agora? Você fala: e o que você tem com isso que eu estou chegando agora? E aí começa uma discussão.
você desencadeia toda uma circunstância desfavorável. Se você sorrir, você fala, olha, que legal, tá sentindo a minha falta, amor? Se eu tô chegando agora e você tá reclamando, é porque você ainda gosta de mim, tá sentindo saudade de mim. Não, amor, foi porque eu encontrei com alguém. E aí você explica o que você tem para explicar, né? Digamos que numa reunião, sei lá, numa reunião de negócios, numa reunião de trabalho, alguém fale assim para você, olha, eu tô... Isso acontece muitas vezes, até nas empresas. Alguém chega para você e fala assim, olha, eu tô muito puto com essa situação, sabe? Tô injuriado, não tô gostando disso. E você olha para a pessoa bem nos olhos e fala, tudo bem, mas deixa eu te falar que essa gravata ficou ótima em você aí com essa camisa, antes de te dar uma explicação. Acho que não vale a pena a gente se aborrecer por causa disso. Vamos rever, vamos olhar essa teoria, essa planilha. Você quebra a pessoa, né? A pessoa chega para você e fala, olha, eu te pedi um relatório, até agora você não entregou. Eu tô, sabe, com muita raiva dessa situação, porque eu tinha um horário para entregar isso. Não, tudo bem, vou te explicar, mas, nossa, como tá bonito esse brinco em você, sabe? Era só para eu te falar isso, mas já vou te explicar o que aconteceu. E aí você entra na explicação. Invariavelmente, quando você quebra alguma coisa que vem de uma forma ofensiva para você, quando você não vai para a pessoa armada do jeito que ela vem para você, aquilo muda completamente de sintonia. É a situação de quando você está discutindo com alguém, você falar em um tom mais baixo. Você baixar o tom do que você está dizendo. Não só você deixa a pessoa se ouvir, que ela está gritando, sabe, além do necessário, como você faz a pessoa perceber que você não quer estar naquela mesma onda, naquela mesma sintonia. Porque o que faz a amperagem das coisas subir ou descer é você entrar numa mesma sintonia ou você sair daquela sintonia. Se a pessoa está numa frequência muito baixa, você pode aumentar, mas se a pessoa chega numa frequência muito alta, amorteça essa comunicação. Faça a sua ancoragem, mas esteja também preparado para amortecer essa comunicação. Você que está me ouvindo, você já reparou quantas vezes, se você não reparou, passe a reparar? Você já reparou quantas vezes quando você entra numa loja, ou num salão de beleza, ou num lugar de maquiagem, ou geralmente em algum lugar onde tem algum artigo caro de venda, a pessoa faz um elogio para você? Diz, nossa, gostei da sua blusa. Olha, seu brinco tá bonito. Nossa, seu cabelo tá com um corte tão, sabe, perfeito para o seu tipo de rosto. Que sandália bonita. Ela às vezes vem com elogio, porque a nossa comunicação, ela se estabelece de várias formas. Não só através das palavras, mas através das emoções, dos olhares, do toque, de alguma emoção que você gera naquele momento. Outra circunstância que eu gostaria de trazer para vocês, digamos que você esteja numa negociação, onde você foi ofertar alguma coisa para uma pessoa, você ainda não teve oportunidade de colocar todas as circunstâncias que você tem para ela naquela venda, de um treinamento, de um serviço ou de um produto, alguma coisa que você está negociando com o seu cliente, e ele está num mau dia, ou ele não quer comprar aquilo, ou ele está irredutível, ou ele, sei lá, de alguma forma ele sente que está com um problema com aquilo. E ele vira para você e fala, olha, não tem nada que você me diga que vá mudar a minha opinião. E você toma aquilo pela cara, e aí você pode congelar, você pode ficar com aquele não que você já tem, né, de argumentação, porque quando a pessoa diz, olha, não tem nada que você me diga, esse não tem nada que você me diga já é um tremendo corte, que vai mudar a minha opinião. E aí você usa um amortecedor da comunicação, onde você pode dizer, olha,
eu admiro demais o seu posicionamento. Eu não pretendo convencer você de nada que você não queira fazer. Isso é o amortecedor da comunicação, tá? A pessoa disse, não tem nada que você me diga que vai mudar minha opinião. E você concorda com ela. Você fala, olha, eu admiro o seu posicionamento. Quando você fala, eu admiro o seu posicionamento, para ela, você já fez uma massagem lá no ego dela, né? E eu não pretendo convencer você de nada, do contrário. A única coisa, a única razão, o motivo pelo qual eu te procurei foi para te dar uma prioridade nessa oferta, né? Te oferecer uma vantagem. Porque brevemente todos os seus concorrentes ou todas as pessoas do seu ramo de negócio, eles estarão comprando essa mercadoria que eu estou te oferecendo. E eu só queria que você fosse o primeiro, né? O primeiro a aproveitar essa oferta, aproveitar esse lançamento, essa promoção que está com desconto. E pode ser que no momento em que você traz esse amortecedor da comunicação, dizendo, não, eu não quero te contrariar, né? É como se fosse, não, eu admiro o teu posicionamento, não quero te contrariar. E também não quero convencer você de nada contrário ao que você deseja fazer. O motivo de oferecer esse produto para você é porque é um produto muito bom, está em lançamento, tem um desconto, e eu logo lembrei de você. Eu queria que você fosse um dos primeiros a adquirir, porque como ele vai entrar em venda no mercado bem mais caro, e eu queria oferecer primeiro para você, para que você fosse uma pessoa que aproveitasse essa vantagem da promoção do lançamento com desconto, eu te procurei primeiro. E nesse momento pode ser que essa pessoa interessada em sair na frente das outras pessoas que ela viu que comprarão alguma coisa que ela não vai ter, porque ela disse que não quer, ela tenha uma outra opinião. E o amortecedor de comunicação, ele serve para fazer com que as pessoas saiam daquela zona de conflito, né? Então você pode usar N frases como amortecedores de comunicação. Você pode dizer, por exemplo, essa sua observação é muito oportuna, porque... E aí você vai fazer a sua colocação, né? Ou então, você está sempre fazendo ponderações que são importantes. Eu admiro você por isso, porque sempre você tem uma ponderação super importante. Mas eu acredito que isso seria interessante para você. Então, a forma como você amortece um conflito, um atrito, uma ofensa, uma conversa difícil, uma pergunta ofensiva, maliciosa, pode fazer toda a diferença na continuidade dessa conversa que você vai ter com essa pessoa, né? Com essa circunstância que você vai enfrentar. Sejam bem-vindos aqui. Estou vendo que a Bruna está sempre conosco, a Márcia, a Lúcia, todos sejam bem-vindos. Compartilhem, comente. Eu sempre falo com vocês que eu dependo de vocês para trazer conteúdos no YouTube e aqui no Instagram. Então, dá uma curtida quando eu fizer a postagem, faz algum comentário, compartilha com alguém, para que a gente possa ter o engajamento dentro do algoritmo e possa ter sempre essa boa troca aqui conosco. Estou dando uma olhada na hora para não sobrecarregar vocês. Então, nós vimos a ancoragem, a âncora, como uma ferramenta super importante do nosso dia a dia. E também o amortecedor da comunicação, que é outro ponto que eu gostaria que vocês estivessem sempre atentos, para que vocês desenvolvam os seus amortecedores e treinem. Treinem em várias circunstâncias. Numa argumentação com os filhos, né? Os filhos são ótimos para nos combater e contra-argumentar. E aí você dizer, não, meu filho, você tem toda a razão e eu acho super interessante que você esteja dizendo isso para a mamãe, porque me dá a oportunidade de concordar com você. Será que a gente poderia fazer um combinado, sabe?
de outra ferramenta que eu vou trazer para vocês agora, que é a comunicação ganha-ganha, que eu chamo de bumerangue, muito importante nas negociações, onde você pode combinar a ancoragem, se é uma coisa desconfortável para você, com o amortecedor da comunicação, e também a comunicação que eu chamo de ganha-ganha. Por quê? Que eu falo que é bumerangue. Você conhece o bumerangue? É aquele objeto que você joga e se ele não atinge nenhum ponto, ele vai voltar para você. Ou seja, ele vai e vem como uma comunicação ideal deve ser de ganho, tanto para quem faz a negociação como para quem está recebendo o serviço ou o produto. Então, a comunicação ganha-ganha são aquelas coisas que são as mais importantes para o seu cliente, ou para os seus filhos, ou para o seu companheiro, ou os seus pais, para quem quer que esteja na sua vida. E o que é uma comunicação ganha-ganha? Aquela que é boa para você e é boa para mim, em que ninguém sai perdendo, em que todos saem ganhando com alguma coisa daquela troca, daquela venda, daquela negociação, daquele objetivo que você tem com alguém para efetuar uma boa comunicação. Que eu sempre lembro a vocês, não precisa ser uma circunstância estritamente profissional. Pode ser pessoal também. Eu vou contar para vocês um case que é importante para que vocês se situem o que é uma situação ganha-ganha. É um caso real em que todos os personagens dessa história agiram exatamente dessa forma. Tinha uma grande empresa onde havia um diretor extremamente radical. Sabe aquelas pessoas que só a ideia dele prevalece, só o que ele sabe está certo, só o que ele concorda que pode ser feito, só aquilo que ele acha que está certo vai ser implementado e mais nada pode acontecer? Pois é, uma pessoa assim, completamente intransigente. E a empresa passava no momento por uma situação financeira não muito favorável, onde as circunstâncias da empresa estavam assim difíceis para você obter uma permissão de dinheiro para fazer alguma coisa. E dentro dessa empresa haveria uma campanha grande que era obrigatória, anual, para todas as empresas daquela holding, ou seja, em cada uma das empresas de cada um dos países onde existia aquela empresa, aquela circunstância iria acontecer. Só que na empresa dessa pessoa, ele não concordou que nada fosse feito, nem nada fosse contratado para aquela celebração do evento em questão. E todos os gerentes, todas as pessoas que tinham para argumentar aquilo, já tinham ido e já tinham argumentado. Vocês sabem que em qualquer circunstância as coisas vão sempre parar no departamento que resolve esses problemas, que geralmente é departamento de treinamento, ou serviço social, ou recursos humanos. E nessa empresa tinha um pool desses departamentos com uma pessoa que dominava bem essa ferramenta. E essa pessoa falou, poxa, mas nós vamos fazer a campanha sem nada? Sim, nós vamos ter que fazer a campanha sem nada, porque o senhor diretor não autorizou de forma nenhuma que fosse gasto um único centavo para essa campanha. Essa pessoa falou, eu vou tentar. E todo mundo riu, porque falou, você não vai conseguir. E a pessoa falou, não, se já tem o não, vamos tentar um sim, porque quem não se entrega tem sempre a oportunidade de ter êxito, de ter um bom resultado. E essa pessoa, munida de vários relatórios de campanhas similares de outros países, de outras unidades, com várias coisas feitas que consumiu bastante recurso financeiro, foi lá na sala desse diretor e conversou com ele um outro assunto completamente fora de qualquer
interesse da campanha em si. E no final da conversa falou, olha, eu queria aproveitar que eu estou aqui e comentar para você que eu estou super preocupada com a sua posição, porque vai ter a campanha que a gente vai ter que fazer aí do evento obrigatório, e eu recebi de todos os países o que eles estão fazendo, olha só, mas acontece que eles têm dinheiro e nós não temos. Só que eu fiquei preocupada porque no final da campanha você vai ter que mandar o relatório para o seu diretor e eu acredito que vai pegar mal assim para você. Então eu tinha pensado na possibilidade de nós fazermos umas camisetas para identificar todos os departamentos com essa camiseta. A gente poderia fazer uma cor para cada departamento e fazer umas fotos da ação assim durante o dia de celebração do evento na empresa toda, tirar bastante foto, montar um trabalho bonito, para que quando você tivesse que mandar, você pelo menos tivesse alguma coisa para fazer disso. Eu vou deixar aqui o relatório, depois você dá uma olhada, e aí se você precisar de um orçamento das camisetas, eu vejo rapidinho lá com o pessoal que eu conheço para fazer. Depois você me dá um toque por telefone que eu venho. E não se mostrou interessada em nada de que ele concordasse. Menos de 15 minutos depois, o telefone dessa pessoa tocou e o diretor autorizou a campanha das camisetas. Sendo que essa campanha de camiseta tinha sido exatamente o que se pretendia fazer, mas ninguém teve coragem nem ousadia de pedir, depois de dizer que queria fazer alguma coisa e ele ser radical dizendo que não. Então vejam como é poderosa uma ferramenta onde você utiliza argumentos certos, na hora certa, com a condição certa, para você obter aquilo que você deseja. Ou seja, quando você dá para uma pessoa a condição dela perceber o que é bom para ela, tanto quanto vai ser bom para você, a probabilidade dela aceitar e concordar com você é muito maior do que quando você vai e diz alguma coisa. Porque tem pessoas que já têm a resposta pronta. Quando você fala, eu acho, ela diz, eu não acho. Eu quero, eu não quero. Eu gostaria, não, eu não gostaria. Então, se você leva uma coisa que você coloca na boca da pessoa a resposta que você não quer ter, é muito provável que você vai se decepcionar nas suas negociações, nas suas argumentações. Mas se você estiver munido de ferramentas certas, você tem muito mais vantagens para ter sucesso. E você nisso precisa conhecer as pessoas com quem você lida. Na sua casa, no seu trabalho, nas coisas que você precisa obter. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro viajar, adoro cinema, adoro teatro, adoro shows, gosto demais de livros. Se uma pessoa vier argumentar alguma coisa comigo, me dando alguma vantagem que eu possa viajar, ir para o cinema, ir para o show, sabe? Ter livros frequentemente, é muito provável que ela vai acionar os meus gatilhos de desarmar tudo que eu possa ter de argumento contrário e aceitar aquela negociação. Olha só, Sônia, eu gostaria de fazer isso, mas eu sei que isso vai ser extremamente cansativo para você, talvez vai te estressar muito, mas que tal se depois nós pudéssemos pegar um cinema ou ir num show, eu posso te levar no show que você gosta, que está não sei aonde. Então, eu vou fazer aquilo de uma forma muito mais agradável e satisfeita do que simplesmente se eu não tiver alguma coisa em troca. Não é que você necessariamente precise chantagear alguém. A palavra não é essa e a ferramenta não é essa. É você saber como chegar numa pessoa, conhecendo essa pessoa, de forma que você possa obter a cooperação dela numa relação ganha-ganha.
As coisas que eu gosto não são as mesmas que o meu neto gosta. Meu neto gosta de computador, gosta de celular, gosta de jogos, gosta de coisas eletrônicas. Se eu for negociar alguma coisa com ele, se eu for vender alguma ideia para ele, eu preciso ter abordagens dentro dessas circunstâncias que eu faça com que ele sinta que ele está ganhando alguma coisa naquilo que ele também está me dando. Porque o equilíbrio é sempre o melhor resultado. Não adianta, às vezes, você pressionar alguém a fazer alguma coisa. Pode ser que ela até faça porque você está mandando, porque você tem autoridade para mandar, mas não é a mesma coisa. E quando se trata de gestores de uma empresa, você tem que pensar que existem pessoas com egos enormes, pessoas que são interesseiras, vaidosas, altruístas, focadas, vaidosas. Depende de que abordagem você vai chegar nessa pessoa para usar esse bumerangue que você vai jogar uma coisa para receber outra que seja vantajosa para ela e que seja vantajosa para você. Então, nessa semana de conversas de negócios, nós estamos falando de condições, de circunstâncias, de ferramentas, de divulgação de coisas que você, praticando no seu dia a dia, com certeza vai obter bons resultados. Então pense, qual é o tipo de âncora que você pode desenvolver? Mas antes de desenvolver a sua âncora, faça um pouquinho de autoanálise, descubra qual é aquela situação em que meu ânimo vem, sabe, que você sente assim, literalmente a cara esquentar. Quando a gente fica com muita raiva, parece que o sangue vem com tanta força para o rosto que você sente a cara esquentar. Você olha para a pessoa de forma diferente, você às vezes já não escuta da mesma forma, você não tem a escutativa para aquilo que você está precisando ouvir. Então, faça sua âncora, qualquer que seja ela, desenvolva uma simbologia de ancoragem onde você mantenha essa situação sob controle. Treine frases de amortecedores que possam amortecer uma comunicação mais ofensiva, uma conversa difícil, onde você quebra a pessoa, quebra a circunstância antes de você falar, antes de você argumentar, antes de você responder, antes de você rebater alguma coisa. Fica muito mais suave, fica muito mais amigável, evita conversas difíceis, evita brigas, evita discussões. E você sabe que a melhor forma de evitar uma briga é não começando. Depois que começa, é mais difícil para controlar. E use aí a sua comunicação bumerangue de ganha-ganha para que você saiba exatamente quais são os pontos de interesse do seu cliente, da sua persona, da sua audiência, dos seus filhos, dos seus pais, do seu companheiro, dos seus ambientes de negociação, para que você possa negociar em bases ganha-ganha. Que seja bom para você, que seja bom para a pessoa a quem você está ofertando alguma coisa e que perceba que aquilo vai ser bom para ela também. Te espero aqui amanhã, às 20 horas, para continuarmos nossa conversa de negócios nessa semana. Eu vou fazer lá no meu Instagram pessoal, do Sônia Garcia SG Oficial, uma conversa sobre comportamento humano baseado no BBB 23. Todos os anos eu estou envolvida demais com o BBB. Esse ano eu estou assim, bem light de fora, mas esperei passar toda a primeira semana, que acabou ontem. Na verdade, termina na terça, porque ainda tem hoje jogo da Discord e eliminação na terça-feira. Mas eu quero bater um papo com vocês lá no meu Instagram pessoal sobre BBB em relação a comportamento humano, que pode levar vocês também a terem boas observações na sua vida para ter vantagens e eliminação de prejuízos. Então, espero você lá no meu Instagram pessoal para falar de BBB
e aqui amanhã às 20 horas. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar algum comentário, indicar algum amigo seu, para que a gente possa manter a nossa comunicação viva para o engajamento. Um beijo grande, bom final de noite para vocês. Espero vocês amanhã aqui.